cidade, para mim, é o último refúgio de solidariedade. Por isso ela é importante para os países. Eu não consigo conceber um país que não leve a sério as suas cidades. Porque ali estão as pessoas. Se você não dá a devida prioridade para a cidade, você não está dando prioridade às pessoas. É só política econômica, mas não é a vida das pessoas. Então, seria conveniente a gente pensar o que seriam as cidades do futuro. A cidade do futuro não vai ser uma paisagem do Flash Gordon, como muitos querem que seja, como alguns otimistas, e nem como os pessimistas querem uma visão do Blade Runner. Na verdade, a cidade, fisicamente, as cidades não são tão diferentes das cidades de 300 anos atrás. Não há por que imaginar que daqui a 50 anos as cidades sejam tão diferentes. Mas a grande revolução já começou. Essa revolução se dá na diminuição da escala dos geradores de emprego. É isso que faz com que as pessoas possam vir a morar mais perto do trabalho. Isso vai ser muito importante. Cada vez mais as pessoas se dedicando aos serviços. Então, a tendência é que todo esse avanço pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das cidades. Para mim, a cidade, a minha metáfora sobre a cidade é a tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga é um exemplo de moradia, trabalho e mobilidade, tudo junto. Então, vocês podem imaginar o que seria se nós cortássemos o casco da tartaruga. Viver aqui, trabalhar ali, lazer ali. É claro que a tartaruga iria morrer. E é isso que muitas cidades no mundo estão fazendo. Quando a gente separa as pessoas por funções, quando a gente separa as pessoas por renda, guetos de gente muito rica aqui, guetos de gente muito pobre ali, quando a gente separa por religião, por idade, não acontece coisa boa. A cidade tem que ser uma estrutura de vida, trabalho, mobilidade, tudo junto. Isso é fundamental. Vai ser cada vez mais importante para o futuro das cidades. Bom, vou apresentar alguns personagens de um livro que eu escrevi há 20 anos atrás, que tentava explicar a cidade para os adolescentes, enfim, para pessoas de todas as idades. E o carro, então eu apresentava, era o Otto, o automóvel, que é um convidado para uma festa que não quer mais sair. As cadeiras já estão em cima da mesa e ele não quer sair. E bebe muito. E tosse muito. E, ao mesmo tempo, muito egoísta, porque só transporta uma ou duas pessoas. E também é muito exigente. Cada vez mais viadutos, cada vez mais freeways. Então, eu costumo dizer que o automóvel é como a nossa sogra mecânica. Nós temos que ter muito boas relações com as nossas sogras. Só não podemos deixar que elas comandem as nossas vidas.
Em outras palavras, se a única mulher da tua vida é tua sogra, você tem um puta de um problema. Bom, outro personagem, quer dizer, para mim, como eu falei hoje de manhã, o carro é o cigarro do futuro. Quem é que podia imaginar que 15 anos atrás as pessoas iriam ser proibidas de fumar em ambientes fechados? Isso aconteceu, acontece em todo o mundo. Então, quem é que acredita hoje que o carro é o cigarro do futuro? Pouca gente. Mas vai ser o cigarro do futuro. Não é que você não vai ter o teu carro. Você vai ter, mas a maneira de usar o carro é que vai ser diferente. É isso que é importante. Você vai ter o carro para viagem, para lazer, mas para o dia a dia da cidade, o carro não é a solução. Então, nós temos que pensar em mais alternativas. Eu só vou dar um exemplo de quanto essa dependência do automóvel, hoje em dia, São Paulo tem 5 milhões de automóveis, mais ou menos. Cada automóvel ocupa 25 metros quadrados para estacionar em casa e 25 metros quadrados para estacionar no local de trabalho. São 50 metros quadrados. Ou seja, isso é o espaço de uma pequena moradia, bem razoável. Pois bem, imagine que em lugar de 5 milhões de automóveis, nós pudéssemos ter 5 milhões de moradias integradas à vida da cidade. Bom, não vamos ser tão radicais. Podíamos ter a metade de moradias, a metade em locais de trabalho, mas dentro da malha urbana, não na periferia. Então, para vocês terem uma ideia do que essa revolução poderia ser e como ocupar o lugar que hoje é do automóvel. Então, aqueles que acham que um apartamento precisa ter vaga para 3 carros, eu digo hoje da discussão, hoje de manhã, ficou claro que daqui a pouco o estacionamento vai ser facultativo e até em muitos locais proibido, para que você possa devolver a cidade para as pessoas, para a bicicleta, para o transporte público, enfim, para que as pessoas possam recompor a sua qualidade de vida. Eu estou colocando aqui um ponto de vista pessoal. Vocês podem não concordar, com toda a razão, podem não concordar comigo, mas eu vou continuar achando a mesma coisa. Cada cidade tem o seu desenho. Algumas são lineares, outras são radiais, mas elas têm um desenho. E isso é muito importante. Vejam, em cima lá o desenho de Curitiba, o rio parece 2 pássaros se beijando pela ponte Rio-Niterói, Oaxaca, no México, São Francisco, na Califórnia. São 2 ruas que definem bem o desenho da cidade. O que é o desenho da cidade? Não é nada mágico, é uma estranha arqueologia que você vai buscando na história, no passado, antigos caminhos que vão se consolidando, junto com pontos de encontro que são importantes para a população, e elas vão formando essa tessitura, essa ossatura urbana. Bom, esse é o desenho, é a estrutura de Curitiba. É rigorosamente uma estrutura de vida, trabalho, mobilidade
lazer, tudo junto. E vocês vão ver como isso é importante. Primeiro, onde há mais oferta de transporte público, há mais oferta, mais densidade. Quer dizer, quanto mais densidade, mais oferta de transporte público. As soluções não são unicamente de transporte. Elas são uma visão integrada da cidade. Então, aqui vocês veem a solução, que é começou em 74, o sistema, hoje é chamado de BRT, mas aqui começou um sistema, a primeira vez no mundo. Hoje são 300 cidades no mundo, incluindo Bogotá, Seul, na Coreia do Sul, Istambul, México, Rio de Janeiro, e muitas cidades na China, na Europa, nos Estados Unidos. Porque se chegou à conclusão que é muito mais rápido dar uma solução em superfície e que você pode dar uma superfície a mesma qualidade de transporte do que um metrô. Depende da maneira como isso vai operar. Então, como isso funciona? Ônibus e canaletas exclusivas. Essa foi a evolução do sistema. Nós começamos com 50 mil passageiros por dia. Hoje transportam 2 milhões e 600 mil passageiros por dia. Para vocês terem uma ideia, 2 milhões e 600 mil em Curitiba, 3 milhões de passageiros no metrô de Londres. E Londres é uma cidade muito maior, com o metrô mais antigo no mundo. E tudo isso pode ser dado uma solução rápida. A grande diferença é a qualidade que você dá à operação. Você paga antes, embarca no mesmo nível, enfim, é a mesma qualidade de operação de um metrô. E a frequência melhor. Tem cidades que implantaram BRT bem, outras que implantaram mal. Mas é uma solução que precisa ser muito bem operada. Em 83, eu trabalhei aqui no Rio, no projeto Rio Ano 2000, no governo Brizola. E naquela época a gente propôs a integração do metrô com o ônibus. Seria um sistema só. Só que os veículos seriam diferentes. E 25 anos atrás, 1983, 22 anos atrás, não, 30 anos atrás, o metrô foi contra e as empresas privadas foram contra. E 30 anos depois, eles nos contrataram para desenvolver as primeiras ideias de mobilidade para as Olimpíadas. E nós propusemos, então, uma rede que eu vou mostrar mais tarde, que ainda é válida e está sendo implantada. Os detalhes são diferentes, mas não importa, está muito bem. Enfim, estão fazendo. Bom, embora eu ache que o futuro esteja na superfície, eu não procuro provar qual é o sistema melhor. Se uma cidade tem metrô, que tenha um metrô esperto. Se tem um ônibus, que tenha um ônibus esperto. Se tem um táxi, que seja esperto. O táxi mais esperto que tem é o de Londres. Eu sei porque eu fui atropelado por um desses. Fui parar na mesa de cirurgia. Mas tão esperto que me enganou. Agora, a bicicleta, ela tem que ser esperta. Olha, os franceses
com o Velib, eles transformaram a bicicleta num transporte público. E hoje isso está implantado em quase todas as cidades do mundo, inclusive aqui. Quer dizer, a bicicleta não é tua, você paga o aluguel da bicicleta, ou enfim, se compartilha a bicicleta. Eu acho que o futuro tem um futuro para um carro que não seja teu, que seja compartilhado. Isso está se tentando no mundo inteiro. Eu me lembro quando nós implantamos o sistema de transporte e quando funcionava direitinho, 25% das pessoas que tinham carro passaram a usar o transporte público. E o trânsito ficou uma maravilha. Você já imaginou aqui no Rio, com 25% a menos de automóveis, como seria melhor? Então, quando o sistema é bom, a cidade é melhor para as pessoas e também para os automóveis. Bom, aqui, na época que a gente trabalhou por Rio, a gente propôs, eles queriam fazer, na época das Olimpíadas, várias linhas de metrô. A nossa posição é não prometam uma coisa que vocês não possam entregar. Melhor levar o metrô até a Barra e fazer algumas linhas de BRT. E nós propusemos essas estações e a integração completa entre metrô e ônibus. Isso não aconteceu, mas vai chegar uma hora, vai acontecer. Você desce do ônibus, chega à estação de metrô, é o mesmo sistema, só muda de veículo. E olha como seria isso na paisagem do Rio. Bom, já avançou de novo. Nada. Isso é o que eu chamo audiovisual. Em São Paulo, nós propusemos uma ideia, porque é o seguinte, 84%, tem 3, 4 linhas de metrô, mas 84% da população se desloca na superfície. Então é a superfície que precisa ser melhorada. E como mais, o que melhorou muito foi o trem de subúrbio. Então, por que não pegar uma carona no trem de subúrbio? Nós propusemos umas vias, um parque linear em cima do traçado do trem de subúrbio, que é que nem o High Line em Nova York, e seria o equivalente a uma área 2 vezes o Central Park, e as pessoas poderiam caminhar, andar de bicicleta, usar o automóvel elétrico, enfim, e fazer a conexão com os bairros existentes. Então, você levaria mobilidade, moradia e trabalho. Foi essa a ideia que a gente apresentou. Eu desenvolvi depois com uma equipe de alunos de pós-graduação na Universidade de Columbia, em Nova York, com equipes arquitetos e economistas que tinham que comprovar a viabilidade da proposta. E foi interessante que isso foi mostrado que era viável, né? E tudo o que é viável às vezes não acontece no nosso país. Bom, São Paulo também, eles continuam com a ideia de achar que uma faixa pintada é suficiente para o transporte. Não é o corredor que é importante é a rede, uma rede completa. E nós propusemos essa rede, inclusive essa rede
conseguiria te levar da Avenida Paulista até o aeroporto em menos de 10 minutos.